Boa tarde para vocês, eu sou Érica Lima, portal O Convergente. Hoje, no nosso debate político, nós temos a presença de quem? Do professor José Mello. Ele que vai falar com a gente sobre política, vai falar sobre um pouco da experiência que ele tem no estado do Amazonas. E aí a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco dos bastidores. Está tendo uma grande movimentação, principalmente por conta da federação. E o Convergente sempre trazendo, abrindo as portas para receber as pessoas. E a gente recebe hoje o professor José Mello. Obrigada, professor. Érica, muito obrigado a toda a tua equipe por essa oportunidade. É sempre bom poder vir aqui, conversar com você, falar de temas os mais variados possível. Esse é o tema do momento, né? E é um tema sempre apaixonante. A política, ela está no sangue de todo mundo. Aquele que diz que é a política não é verdade. Está no sangue de todo mundo, né? A boa política, né? A política da boa educação, a política da boa segurança, a política do bom emprego, a política dos bons programas que representem futuro para os nossos filhos, né? Essa boa política é a política que eu adoro, que eu gosto. Estou aí há mais de 30 anos, né, ao lado de políticos importantes desse Estado. Começamos lá atrás com o Gilberto Mestrinho, né? Depois passamos pelo Amazonino, navegamos nas águas turvas do Eduardo, depois ficamos ao lado do Omar durante algum tempo, enfim. E a gente vai aprendendo muito, né? Aqui e acolá você leva uma lambada, aqui e acolá você leva uma chibatada, e isto serve para que você possa, digamos assim, melhorar, né? Juntar as pedras e formar um castelo futuro, enfim. Então. Portanto, é uma enorme alegria que eu estou aqui hoje com você para conversar desse e outros temas que foi da sua conveniência. Para a gente começar a falar um pouco sobre política, principalmente nesse cenário, a gente está em 2022. Muita coisa mudou, professor. Mas eu estou aqui mais como uma ouvinte para tentar trocar algumas informações. E o senhor falou do tempo do Gilberto Mestrinho. Na sua experiência do tempo de política, quais são os maiores impactos e as mudanças positivas ou até nem tão positivas que a gente tem comparando outros cenários políticos para o cenário de hoje? Veja, se nós formos voltar ao tempo do Mestrinho, era um tempo em que o estado do Amazonas era um estado extremamente pobre, um estado que tinha saído do boom da borracha, cuja borracha era a pauta maior de exportação do Brasil. De repente a borracha foi embora, porque a Malásia levou, os ingleses levaram a muda da seringueira daqui, plantaram na Malásia e conseguiram colher um quilo de borracha a um custo menos da metade do preço de se colher aqui no Amazonas. Conclusão, a borracha acabou, o ciclo da borracha acabou, passamos 45 anos completa escuridão. Nesse ínterim, o Gilberto volta, né, depois de ficar no exílio durante muito tempo, na Revolução de Março de 64, e nos deu a Zona Franca de Manaus, etc. Tal. Depois ela cumpriu o seu papel e aí voltou o regime dito democrático de novo para o Brasil, o Gilberto volta. Então, o Gilberto volta nesse momento, nesse espaço de tempo em que acaba o período da borracha e começa o período Zona Franca de Manaus. A Zona Franca começando, podendo tudo, não sei se você lembra, você podia importar tudo, você podia fazer tudo, menos 5 produtos, né? Se eu não me engano, armas e munições, cigarros, perfumes, né? E algumas coisas da bebidas alcoólicas também, né? Bebidas alcoólicas e automóveis. Essas coisas não podiam, o resto tudo podia. Então, ele começou assim, começou o ciclo dele, depois veio, aí, bem, saímos das cinzas, renascemos das cinzas com o Mestrinho. Um grande político, experiente, um cara que tinha uma grande vivência, etc. Depois, o que eu lembro é daquela música dele, do Boto Navegador. Foi uma música linda, né? Aquilo ali empolgou, até hoje marcou, né, o Amazonas. O Gilberto era assim, ele tinha umas sacadas fenomenais, né? Ele foi para a Eco 92 e ele, como governador da Amazônia, do Amazonas, esse mundo colorido que tínhamos aqui de árvores, etc. E ele um dia presidiu a Eco 92 no Rio de Janeiro. A Eco 92 era onde se estudava a questão climática, né? E lá pelas tantas, ele tinha acabado de ouvir um ecologista que falava do desmatamento da Amazônia. E ele presidiu e ele abriu a conferência falando que não era bem assim, né? Que as pessoas confundiam os campos naturais de Roraima com desmatamento, que as pessoas confundiam os campos do Pocearis com desmatamento, etc., que precisava ter, naquela altura ele falava,
precisava ter um satélite para poder separar o que é queimada do que é campos naturais. E que não era bem assim. Por exemplo, a Amazônia, o Amazonas, tinha uma quantidade incomensurável de jacaré, e que o jacaré precisava ser manejado, precisava tirar uma parte desse jacaré para vender, para gerar emprego e renda, o resto ficava na natureza. Aí ele citou Nhamundá. Nhamundá, por exemplo, que eu conheço, ele falou, tem não sei quantos mil jacarés. Aí o ecologista pediu uma parte dele e disse assim, governador, me diga uma coisa, como é que o senhor sabe que tem tantos jacarés em Nhamundá? Ele disse, é porque eu contratei o mesmo pesquisador que você contratou para saber quantas árvores tinham sido queimadas na Amazônia, eu contratei para contar meus jacarés. Aí todo mundo riu, etc. Ele era um cara desse tipo de sacada, né? Bem, depois veio o amazonino. O amazonino veio, já com a Zona Franca em plena ascensão, né? Aí ele teve que resolver um problema, que foi com a Zona Franca de Manaus. Todos do interior acharam que a Zona Franca de Manaus tinha emprego, renda. Aí vinha o êxodo rural. Cá. A cidade de Manaus ficou favelada por isso, você lembra, né? Aí teve a grande concentração. Aí você tinha uma cidade que tinha 380 mil habitantes, depois foi mais de 1 milhão de habitantes, ficou inadministrada. Não tinha escolas, hospitais para todos, não tinha nada disso. Então, o amazonino, ele sacou a história do terceiro ciclo, que é a distribuição de implementos, etc. Até cunharam ele com a história de motosserra, que não era bem verdade, né? Mas, bem, cumpriu o papel. Ele conseguiu convencer muitos amazonenses que estavam aqui sofrendo, voltar para o interior com aqueles implementos, etc., para produzir, etc. Então, o êxodo foi no sentido contrário. O amazonino foi, fez o seu trabalho, se elegeu, sucedeu o Eduardo. O Eduardo, ele governou a Amazônia no boom. O Eduardo teve a maior fonte de receitas que o Estado da Amazônia teve, o Eduardo teve. Primeiro, que ele começou a governar na época em que o governo federal estava incentivando a venda de empresas públicas para o setor privado, para tirar, chamavam, entre aspas, o peso da empresa pública sobre o setor público. Então, ele vendeu tudo. Vendeu o banco, tudo. E arrecadou muitos milhões os cofres do Estado. E foi também a época que a receita da Zona Franca de Manaus triplicava a cada ano, né? Ele, então, governou o Amazonas com esse boom de dinheiro. Eduardo foi o governador que mais teve dinheiro nesse. O Márcio sucedeu, já com a Zona Franca de Manaus, não tanto nesse crescimento, mas ainda com a receita do Estado crescendo todo ano. E aí veio o Carequinha aqui. Eu assumi o governo, no mês seguinte começou a queda de arrecadação. No primeiro ano, eu tive 1 bilhão e 700 de queda de arrecadação. No segundo ano, 2 bilhões e 700. Com as dívidas que eu tinha recebido do passado, somado a tudo isso, eu recebi um Estado extremamente difícil de governar, grande e tal, com essas dívidas todas, com a receita do Estado caindo. Então, eu só tinha uma saída. Eu tinha que diminuir o tamanho do Estado. Então, eu fiz uma reforma dentro do Estado, uma reforma pesada, dura, reforma que atingiu muita gente, porque eu tive que tirar 6 mil cargos de dentro do Estado. Eu tive que retirar quase 1 bilhão de custo de dentro do Estado, 786 milhões de custo do Estado, ano. Então, imagina, aí você atingiu muita gente, muitas empresas, etc., mas não tinha jeito. Ou fazia isso ou quebrava o Estado. Porque, não sei se você lembra, foi aquela época que houve aquela grande queda na questão imobiliária nos Estados Unidos, que as economias do mundo todo vieram abaixo por conta daquilo, e a nossa também, do Brasil também. E a Zona Franca de Manaus produzia produtos para vender para um Brasil rico, né? Televisão. Quando o Brasil empobreceu, as compras da Zona Franca de Manaus se reduziram drasticamente. E aí a Zona Franca de Manaus reduziu empregos e reduziu a receita do Estado. Foi a época que eu governei. Passei 2 anos e meio, quando chegou metade do meu terceiro ano, eu fui cassado. Aí veio o amazonino, novamente ocupando um governo tampão, e no primeiro ano da minha cassação, a receita, o excesso de arrecadação do Amazônia já foi para casa de 1 bilhão e 600. E daí para cá, não parou mais. No meu último ano de governo, a receita do Estado era 13,9 bilhões. Hoje, o ano passado, foi 24 bilhões. E continua crescendo. Então, você vê, vivemos nesse período todo momentos diferentes, com condições diferentes, mas a grande verdade é o seguinte: o Estado está aí, equilibrado, arrumado, etc., por conta de tudo isso. Cada um fez a sua parte, uns mais, outros menos, etc. Eu tive, e acho que Deus me colocou essa tarefa, porque eu tinha
quase 40 anos de experiência, junto a essas pessoas todas. Eles estão, para aquele carequinha que vai o problema, né? Ele vai administrar o Amazonas no momento mais difícil, não vai deixar quebrar. Se eu tivesse deixado o Estado quebrar, hoje estava tudo bem, porque 17 estados brasileiros não pagaram o 13º naquele ano. E eu, com essa pagamos. Não deixamos o Estado quebrar. Fomos considerados o terceiro Estado mais equilibrado do Brasil. Mas 2 anos depois, o governo federal foi lá e socorreu todos os estados. Então, todos aí, vivos, né? Mas eu não me arrependo de ter tomado a decisão de equilibrar o Estado, de reduzir os custos, de tirar as gorduras, de tirar tudo que era excesso, e fazer um Estado bom, administrar, pequeno, está aí. O Wilson Lima que o diga, está administrando um Estado nessa conjuntura, nesse contexto que nós deixamos. Então, Érica, é assim, cada um fez... ainda pegou pandemia, né? Cada um fez sua parte e está tudo bem. Aproveitando isso, a gente está tendo essa grande contribuição e entendendo, porque muitas vezes a população ela desconhece, né, o ponto de vista das pessoas que passaram e tiveram uma influência muito grande, como o senhor teve na política do nosso Estado, e também desconhece a sua história. Isso. Então, é bom, às vezes, a gente colocar aqui essas colocações. Para a gente dar continuidade, a gente está vivendo um outro momento político. Eu recebi aqui, por exemplo, o Rodrigo Gadelha. Hoje ele é considerado, pela segunda vez, o melhor, né, marketing digital político no Brasil. E ele falou que, principalmente os políticos no Amazonas... Ele é o que a gente chama de craque nessa área, viu? Ele é um dos maiores conhecedores. E ele jovem e talentoso, né? E ele falou que os políticos, grande parte dos políticos do Amazonas, que eu perguntei, você já fechou com alguém? Ele falou, Érica, grande parte dos políticos do Amazonas ainda não perceberam a dinâmica, né, que a gente está vivendo no atual cenário. Esse cenário, né? A força da mídia digital, a necessidade de trabalhar com banco de dados. E hoje não se faz mais política como se fazia antigamente. O time mudou. Nós temos no Amazonas um exemplo de que isso é verdadeiro. O senador da República do PSDB, o Plínio Valério, ele fez toda a sua campanha digital. O Plínio fez a sua campanha, teve aquela montanha de votos toda, né? O Plínio é fruto desse trabalho porque antes, lá atrás, no Gilberto, a gente tinha que pegar um barco, 22 dias para fazer o Juruá. Né? Então, aí depois veio os outros, a gente fazia isso em 4 dias num avião. Hoje você senta aqui contigo, nós estamos falando para o Juruá, para o Purus, para Madeira, para todo canto, né? Então, quem não se adequar a essas mudanças, vai voltar à época do Pero Vaz de Caminha, que nem célula tinha, né? E aí vai dar com os burros na água, porque não é bem assim. Então, é hora de todo mundo acordar para um novo momento. O novo momento é de você fazer política do ponto de vista diferente. E outra coisa que eu aprendi, perdão, Érica, é o seguinte, com essa forma de divulgação, da velocidade da informação, quem não tiver nada a mostrar, quem tiver só conversa fiada, o povo vai perceber. Então, o candidato agora, ele tem que ter um nome, ele tem que ter uma história de vida, ele tem que ter uma proposta de trabalho, né? Porque senão rapidamente você já pegou, quer dizer, o coxo está lá na frente e o cara que quer enganar já foi pego aqui. Então, o professor tem razão lá atrás, o seu entrevistado tem razão, quando diz que os tempos são outros, né? Sinais dos tempos, adaptação aos tempos, né? Então, vamos aproveitar aqui, a gente já está com 300 pessoas acompanhando a gente e a gente já está com 18 minutos de entrevista. Então, é bastante gente. Então, eu acho que é a oportunidade de a gente mandar um abraço para quem está lhe acompanhando. A gente tem aqui, professora Ivone, excelente, não nega o fato de ser um mestre. Juca Semen, Deus te proteja, professor, saúde para você. Estou com muita saudade, sabe do quê? Estou com muita saudade o Juca faz sempre uma feijoada, né? Todo ano a gente fala, estou com a saudade daquela feijoada do Juca. A Gisla diz, meu amigo, Deus é contigo. Amém. Tem bastante gente acompanhando. O Sandro Nadador, boa, professor. A gente tem aqui, não dá para a gente ler todo mundo, né? Isabela, um beijo para Isabela. Maria do Socorro disse, muito top essa entrevista. É a minha mãe que está acompanhando. Um beijo. A gente está aqui também, né, com o chefe de redação do portal O Poder, o Anderson, sempre está acompanhando também nossas entrevistas. Parabéns pelo seu trabalho, Anderson. A gente está com a Narel. A gente é um portal escrito por mulheres, tenho muito orgulho disso. Jarquilson Saldanha, meu amigo também.
Professor, manda um abraço para mim. Monte das Oliveiras está assistindo o Convergente. Eita. Jarquilson Saldanha. Um abraço não só para você, como todos aí que estão assistindo e aqueles que, né, com certeza, ao longo do programa virão. Muito obrigada, meu amigo Jarquilson. Você é gente boa, hein? Muito bom falar com você por aqui. Aí nós temos Capitão Castelo Branco, Emerson Alzier. Professor, fala mais próximo do microfone. Já ajeitamos o microfone para o senhor. Olha, estou acompanhando. Ó, Epilásio, né? Manda um abraço para o senhor. Christian Rocha. Um abraço para o Christian. Parabéns, Érica, você é maravilhosa, uma profissional digna de respeito. Eu sinto muito orgulho de você. Um beijo, Christian. Professora Érica, viu, Christian? Professora Érica, não esqueça. Então, é muita gente que está acompanhando aqui, mais de 300 pessoas acompanhando a gente. Um beijo para vocês, acompanham, porque tem muita coisa aqui. Falando dessas mudanças, e tendo a experiência de ter aqui o senhor, que é um cara de muito conhecimento, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa mudança, como ela está sendo percebida nos bastidores, como o senhor está percebendo essa movimentação política com a questão da federação, que é uma mudança, né? Que coligação era um casamento que terminava quando terminava a campanha. A federação é um casamento de 4 anos. E a gente está vendo muita gente brigar por aí. Ela é um casamento, e aqui é bom chamar a atenção para uma coisa. Ela é um casamento igual à eleição. Se você que é eleitor, que pensa no futuro dos seus filhos, da sua família, etc., no ato de exercer o sagrado direito da escolha, e é a única vez que você tem essa oportunidade, e você faz mal, quer dizer, não analisa as propostas dos candidatos, o que é o candidato, a história de vida do candidato. Se você faz mal, um candidato se elege e passa 4 anos no bem bom, e você e sua família, 4 anos sem expectativa. Então, é bom que esses 4 anos da federação também sirvam para que as consciências daqueles que vão eleger tenham a certeza de que a escolha dele representará ou 4 anos de bonança ou 4 anos de tristeza. Bem, federação. O Brasil, diferentemente de muitos países do mundo, é um país que, ao invés de ter 2, 3 ou 4 partidos, tem quase 40. Então, como administrar tudo isso num regime democrático? Ótimo, pode ter até 100, mas a questão é o seguinte, é que todo partido ele tem uma filosofia de partido. Né? Então, nos Estados Unidos, você tem os democratas, os republicanos, cada um com uma filosofia. Um defende as armas, outro não defende, outro defende a gratificação da parte de saúde, outro não, outro defende a saúde. É assim. No Brasil, se você misturar tudo isso, vai ser uma loucura o eleitor entender que tipo de filosofia tem 40 partidos. Mas, bom, mas essa é o Brasil. A gente tem que conviver com isso, então vamos falar de federação. Em todas as eleições macro, para presidente, para governador e proporcional, Câmara, Federal, Senado e as Assembleias Estaduais, os grandes partidos, os partidos maiores, que têm, digamos assim, maior ressonância, esses partidos procuram sobreviver. Não só por sobreviver, como aumentar o seu quinhão na fatia do país. Né? Foi assim com todos eles. Então, toda vez que se avizinha uma eleição dessa, a Câmara e o Senado se movimentam e aprovam uma legislação que objetiva isso aí, objetiva fortalecer os grandes partidos. A federação é isso. Né? Você viu a União Brasil, união de partidos que eram grandes, mas não tão, quando se uniram, ficaram poderosos. Para sobreviver os outros, tem que fazer a mesma coisa. Eu estou dizendo partido grande, tem que pegar outros partidos igualmente grandes e menores, juntar tudo para dizer, ó, isso aqui está grande, nós estamos PT. Houve época que a hegemonia era do PT, lembra-se? Houve época que a hegemonia era do PMDB, né? Aí ficava o PP aqui na intermediária, mas teve época lá atrás que a hegemonia era do PFL, né? E hoje você tem aí a União Brasil. A gente pode abrir um parênteses, que você pode acessar no Convergente essa matéria, onde, né, o Wilson Lima teve essa grande vitória, é uma corrida política, uma grande né? Vitória dele, viu? E conseguiu fechar com a União Brasil, coisa que a Amazônia não estava negociando. Essa é uma grande vitória, né? União Brasil era a noiva linda, maravilhosa, etc., que todo mundo queria. O Wilson Lima foi lá, opa, é minha, sobrou todo o resto. Bem, então, isso é natural, é natural esse tipo de, digamos assim, jogo mesmo, jogo político, jogo né? político. Jogo de você aglutinar em torno de um partido para que ele se fortaleça lá na frente. Sabe por quê?
E agora, nesse ano, mais ainda, porque o bolo da distribuição do fundo partidário, que é uma coisa de quase 5 bilhões, 4,9 bilhões de reais, é uma coisa que enche os olhos de todo mundo. O partido que tiver a maior dessa fatia, também na eleição vai poder chegar mais longe do que os outros, fretar avião, barco, etc., tal, para fazer a movimentação política. Imagina no estado do tamanho continentais como o do Amazonas, fazer política aqui, indo a todas as mais de 5 mil comunidades, 61 municípios, município que você demora 3 horas, 1h30 de jato para chegar lá, mais do que ir para Belém. Então, é uma coisa que então, tem que ter recurso. Por isso, os partidos se aglutinaram, inventaram essa história de federação, né, o nome só para esconder a verdade que está por trás. A verdade que está por trás é o seguinte: é a soma de partido para, se fortalecer nessa eleição, com fundo partidários, com tempo de TV, de rádio, de televisão, e com isso conseguir o maior número de deputados federais, de deputados estaduais, de senadores, e até eleger seus governadores. E aqui em cima a gente tem a presidência da República, e é uma outra conversa, né? É verdade. Agora, bora chegar no que a gente quer falar no cenário estadual, né? E a gente já tinha feito uma entrevista, o senhor tinha colocado uma projeção de retorno no game da política, e a gente vai falar agora sobre a possibilidade da pré-campanha para deputado estadual. E falar hoje sobre o seu partido, no qual o senhor representa o PROS, está à frente, né? Já tem bastante tempo à frente do partido, né? Desde a fundação. 01 da ficha só. Aqui no Amazonas. Muito bom. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como está essas articulações, como que está hoje o PROS, se vocês vão federar com alguém, se já tem fechado alianças de acordos, né, de apoio para governador, se vai ter deputados federais, se vai ter mais alguém do seu partido também para estadual, para Senado. Como é que está? Fale para mim, deixa aqui, né, principalmente para quem está assistindo, algum furo aí para a gente. Eu queria antes dizer o seguinte, para quem está nos assistindo, do porquê da minha volta, né? Eu saí de professor, tive toda uma trajetória, secretário 7 vezes, deputado estadual, federal, né? Governador e tal. Aí, bem, por que eu quero voltar? Em 2016, nós idealizamos a matriz econômica ambiental, que nós já falamos aqui no teu programa, né? Em outras palavras, explorar as riquezas de forma sustentável, imensas que tem no Amazonas. Uma prova é agora. Agora vão correr para o potássio, porque com a briga lá na Rússia, da guerra na Rússia, o potássio triplicou de preço. E nós temos 100 anos de potássio no Brasil, lá em Altaz. Agora vai todo mundo correr para explorar o potássio. E a gente precisa disso, né, professor? Principalmente com a situação de falta de estabilidade na Zona Franca de Manaus. Então, veja bem, você tem nas riquezas regionais do Amazonas, que pode explorar sustentavelmente, 4 Zona Franca de Manaus. E tem a Zona Franca aqui. A diferença é que aqui na Zona Franca de Manaus, a espada está na nossa cabeça, né? O ministro assina uma portaria e a Zona Franca de Manaus se prejudica. Aqui não. A governança das nossas riquezas é nossa aqui. Então, eu volto para retomar os projetos que eu tinha lá atrás no meu governo, quando fui cassado, da matriz econômica ambiental. Eu volto com esse projeto hoje para defendê-lo aonde? Onde as leis vão ser aprovadas, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Por isso que a minha pré-candidatura objetiva chega lá, na Assembleia, não é Senado, nem lugar nenhum, é lá. Porque lá eu sei que eu vou contribuir, escrevendo as leis, contribuindo com as leis que vão permitir que um indiano, um coreano, um chinês que queira investir $1 bilhão em criar peixe no Amazonas, possa vir aqui e trazer o seu $1 bilhão e sair daqui com peixe com selo verde, para não ter o constrangimento de dizer, está acabando com a Amazônia. Não, eu fui produzir, ajudei a preservar a floresta e meu peixe tem selo verde, está aqui no mercado internacional. Então, é isso aí. Então, volto nessas condições. Quando eu fui candidato ao governo, foi quando o PROS foi criado. E, por uma indicação do Ciro Gomes e do irmão dele, que era governador do Ceará, eles me convidaram e eu fui para o PROS. E vim para o PROS, cheguei aqui, era eu e tu contra nós dois, era eu e mais ninguém. Então, eu tive o trabalho de formar o PROS aqui, dos interiores, chamei prefeito, ex-prefeito, vereadores, amigos, certo? Juntamos todos no partido, saímos com eleição, ganhamos a eleição com 173 mil votos de diferença, você sabe, o PROS. Bem, depois eu fui cassado, e o PROS passou por várias mãos depois disso, né? Ficou com o Henrique Oliveira, depois do Henrique Oliveira ficou com o Frasch, o Abdala Frasch, depois ficou com o Dr. Mike, e hoje o PROS está sob intervenção nacional e aqui também, né? Nós tivemos várias reuniões com o PROS, partido,
aqui no Amazonas, né? Quando houve a intervenção, eu disse, o que mudou? Onde é que eu me encaixo nisso aí, né? Foram muito boas, etc. Tem um convite de 5 outros partidos para ir, né? Tem até final do mês para decidir. É o dia 2 de abril? Mas o PROS é como se fosse um filho, né? Que eu alimentei, que eu amamentei, que eu, né, etc. E tal. Mas eu estou vendo, é assim, da mesma forma que os outros todos estão aí vendo como se acomodar para vencer, eu também tenho esse direito, né? Tem. Eu não tenho o direito de ser ingênuo, né? Mas estamos trabalhando. O PROS precisa eleger deputado federal, não sei como ele vai fazer a nível nacional, precisa, porque tem a cláusula de barreira, se você lá não tiver, você cai, deixa de ser partido, certo? O PROS precisa fazer uma boa performance aqui no estado do Amazonas, porque precisa também ter uma boa representatividade na Assembleia Legislativa para poder existir como partido, porque na medida que você tem isso, você também incentiva prefeito, vereadores, etc., no próximo pleito, a também virem para o partido para poder engrossar o partido. Né? Isso é natural, é normal, o Omar fez isso quando era governador, todo mundo faz. Seu partido. Acho que o Wilson agora vai fazer. Acho que o próximo jogo do Wilson Lima é trazer base política para esse partido, até para mostrar para a Nacional que ele tem prestígio ou não para fazer isso, né? Então, acho que ele vai fazer, é absolutamente natural. Como o amazonino também está lá, em São Paulo, não sei onde está, também se movimentando para trazer, né, um bolo de partidos, que possa dar a ele a segurança de disputar uma eleição, né, para e passo com os outros adversários, tendo recurso, tendo um partido forte, tendo uma base de candidatos que possa ajudá-los a eleger, etc. E fora tudo isso, falta uma coisa que todo mundo precisa apresentar, é a proposta de futuro. O presente nós sabemos, é uma Zona Franca de Manaus, maravilhosa, linda, mas incerta. Incerta. Como era o período da borracha. Né? Então, o que nós precisamos ver? E o futuro, como é que vai ser? Eu estou aí para ajudar. Espero que muitos também estejam, porque não existe outra saída para o Amazonas, dos teus filhos, dos meus filhos, dos filhos dela, então, que não seja as nossas riquezas, que Deus botou aqui. Não é possível que Deus tenha colocado e que precisa ser gerida com responsabilidade, né? Ambiental. E sustentabilidade. Então, não é possível que Deus colocou aqui 90% do nióbio da terra e é o minério mais nobre do mundo hoje para ficar aí. Hoje a maior quantidade de ouro do mundo está aqui para ficar aí. Uma floresta que sequestra 55 bilhões de dólares ano de carbono e ninguém pagou um tostão agora por isso, tem que ficar assim? Não. Quer a floresta em pé? Pague o preço. Porque não sou eu que estou poluindo, não. É a China, é os Estados Unidos, é o Japão, é a Coreia. Todos estão poluindo e a nossa floresta sequestrando o carbono. Zero. Vamos pagar por isso. Então, essa é a luta. Que eu acho que não tem que ser só minha, tem que ser do Amazonino, do Wilson, de todos os candidatos que estão aí, deputado estadual, federal, tudo, né? Os candidatos a governadores, outros candidatos a governador que estão postos aí, os candidatos ao Senado, todos têm que entender isso. Ou então poderão ter uma grande surpresa na eleição, quando o eleitor entender o viés do futuro, que ninguém fala, aí o eleitor, ele reage como? Dando as costas. O senhor falando me trouxe uma dúvida aqui, que eu gostaria que a gente trouxesse um parêntese, né? Hoje eu vejo, principalmente políticos experientes, ainda tendo a oportunidade de vir com pré-candidatura como o senhor. E a gente vê uma escassez de pessoas jovens, de novos nomes, para poder estar se colocando no pleito. E é claro que o senhor está tendo essa oportunidade, a gente ainda tem a Amazonino Mendes no páreo, são pessoas que ainda estão com capacidade intelectual, com vontade de fazer. Mas você tem, por exemplo, o Ricardo Nicolau, que é um jovem ainda, um diamante que ainda está sendo lapidado, que teve a coragem de botar seu nome, né? E que a gente vê nos bastidores que pode vir também, né, novamente, a concorrer, né? A gente está acompanhando. Né? Nós estamos falando tudo de pré, né? Porque de pré. É o que a lei permite, né? Que é uma pré-campanha, É assim, eu acho que no Brasil aconteceu uma coisa assim, com todos aqueles movimentos de operação, de tudo que aconteceu no Brasil, houve, em cima da classe política, uma coisa assim, decepções, as pessoas ficaram assim, muito decepcionadas, porque, pela primeira vez, abriram as vísceras da classe política e botaram aqui em cima da mesa. Está fedendo tudo, né? Eu acho que aquilo ali serviu para dar uma... Assim, em relação à política, dizer, todo mundo, política, eu só via a gente, política, eu quero saber de política. Isso deve ter atingido também os jovens e talentosos políticos do futuro, né?
quanto menino bom que tem aí, de cabeça boa, de estrutura boa, familiar boa, educação boa, etc., que poderia ser um grande deputado, um grande governador, etc. Eu acho que essa garotada deu uma freada. Mas isso tudo é uma questão de tempo, né? Agora, com essa nova mudança que eu estava vendo aí, acho que nós vamos haver muita mudança nessa nova eleição em relação às câmaras estaduais, federal. A gente já sentiu, né? agora, por exemplo, com um vereador tão jovem como o Amon, né, também, que teve uma boa votação. Ele é um bom exemplo, né? Um garoto, um menino, né? De repente foi lá, teve a coragem de se postar, olha, eu estou aqui, eu sou a mãe, eu sou isso, aquilo outro, o povo mediu, está aí o seu mandato de vereador, etc. e tal. É claro que o senhor está retornando agora, né, dos bastidores, mas se tiver à frente do PROS e os seus planos para o futuro, é começar a formar um novo colegiado? Na verdade, eu ficando no PROS, eu vou batalhar para ser um deputado de boa votação, para mostrar para o partido, né, essa importância. E também, ficando no partido, eu também vou lutar para o partido crescer no próximo pleito, que é de prefeito, vereadores, tudo, né, para ele voltar a ter corpo de novo. Né? O PROS já foi um partido de muito corpo, depois deu uma infladazinha, né, ficou pequeno, porque os partidos macros, que dominantes, foram comendo pelas beiras, e ele foi, né? Por exemplo, eu elegi vários prefeitos, que hoje praticamente não tem, elegi vários vereadores. Então, isso é natural, é um instante natural. A gente voltando ao poder, realmente, é claro que a gente vai lutar pelo partido que a gente tiver. Vou aproveitar aqui para dar uma interrompida antes de a gente já voltar para o próximo bloco, que já é um bloco final, mas a gente tem que mandar um abraço para as pessoas. O Jarquilson mandou um abraço para o senhor, aí a gente tem aqui o Cícero, parabéns, forte abraço, professor José Melo. A Gleisa Braga, boa tarde aos ouvintes. Rafael Menezes, visão, compromisso com o nosso Estado e principalmente com o povo manauara. A Inês Cardoso, depois dessa aula não tem outro, tem que ser alguém que entenda. A Tainá Oliveira, o melhor que nós temos. Olha, tem bastante gente, né, lhe apoiando aqui. Inês Cardoso, que eu lhe falei. A gente tem a Lintonari, perfeito, uso sustentável das nossas riquezas. Eu vejo que as pessoas estão bem ligadas na sua matriz, né? Eliandro Queiroz, matriz econômica ambiental, é a salvação do Brasil. Não falando apenas do Amazonas, né? Ele está colocando aqui. Porque, na verdade, não te interrompendo, é assim, o Brasil hoje, o Brasil é um país abençoado, né? O Brasil grande, tem uma plataforma continental grande, tem vários ecossistemas, né? Você tem lá o Rio Grande do Sul é um ecossistema, você vem aqui para o Rio de Janeiro, você é outro, o Pantanal é outro, o Amazonas é outro. Um país que tem isso, um país abençoado. E um país que tem locais para você plantar. O futuro da humanidade está com dois problemas sérios: falta de água doce e escassez de alimentos. Os dois áreas, água doce e alimento. Nos próximos 50 anos, a humanidade vai ter que trabalhar para saber como equacionar essas duas equações. E aqui nós temos 20% da água doce da terra e temos como criar peixe. Então, olhando o futuro, o Amazonas tem uma solução para os problemas que vêm por aí. Né? Bem, mas o Amazonas é do Brasil. Então, essa imensa riqueza que está aqui também é do Brasil. Na medida que o Amazonas for o maior produtor de peixe de água doce do mundo, for o maior fornecedor de nióbio para o mundo, se fornecer quase 100% do potássio para o Brasil do agronegócio, se o Amazonas for campeão de sequestro de carbono, porque vai mais cedo ou mais tarde, vai para as bolsas de valores esse quesito, né, que hoje no agronegócio está assim, vai ser a mesma coisa. A água doce no futuro você vai vender, não tem jeito, o mundo vai comprar. Existe a escassez, hoje existe escassez, tudo isso é Brasil. Então, o Brasil, que já é campeão de vender frango, de vender carne, não sei o que, será também campeão de vender peixe de água doce, campeão de sequestro de carbono, campeão de América Latina de potássio, é assim. Então, o projeto da Matriz é um projeto do Estado do Amazonas que vai para a Amazônia toda e vai para o resto do Brasil. É ressonância, bateu aqui como o sol bate na Lua, fica a luz aqui, mas tem que bater na Lua. Então o Brasil tem que entender isso, né? E a gente tem que começar, principalmente também, professor, eu sei que isso é federal, né? Mas o senhor, como bancada aqui do Amazonas estadual, pode ter articulação com a bancada federal do Amazonas, a questão da nossa BR-319, né? Que é um projeto que pode ser feito sustentável, porque tem engenharia sustentável para isso. Eu, no meu governo, propus uma estrada parque. Né? A BR-319 tem
120 e poucos quilômetros já desmatado, Careiro da Vaz, Careiro de Castanha e Manaquiri. Depois chega no Tupana, tem 400 quilômetros, que é o trecho do meio. A biodiversidade mais rica de trópico úmido que eu conheço está ali, então não é para tocar naquilo, que é maravilhoso, certo? Então eu tinha proposto que aqueles 400 quilômetros virassem estrada-parque. Ficasse uma cerca, cercando, com passagem dos animais possível por baixo, etc. Estava na matriz, inclusive aprovada pelos ambientalistas, depois nós fomos caçados, isso não rendeu mais. Mas, a qualquer momento, isso pode ser retomado. Tem tanta engenharia fantástica que a gente vê pelo mundo, e por que não pode acontecer aqui na Amazônia? Você viu agora, precisou ter uma guerra para saber que o gás que se consome na Europa, grande parte vem da Rússia e da Ucrânia, quase 8 mil quilômetros de distância para chegar lá. Então, por que tu pode fazer uma estrada de 400 e poucos quilômetros? Né? É uma questão só de decisão política e fazer com que o mundo, o Amazonas, e todos entendam que a BR-319 não é um instrumento para acabar com o trecho do meio, não. É um instrumento de tirar esse estado de isolamento, de fazer com que o Brasil e o Amazonas possam chegar a qualquer momento por uma via estrada, como as pessoas saem do Peru no Rio Amazonas e vão desaguar no oceano. Né? É um Amazonas nosso, é a BR-319. O senhor percebe que a população está entendendo essa sua matriz sustentável? Como é que o senhor acha que as pessoas estão começando a perceber o seu discurso, a sua proposta de projeto? Eu diria que estão começando a entender. Porque toda mudança é difícil. Você está acostumado aqui, tranquilo, ali, olhando o sol nascer, se pôr. Aí você diz, olha, você vai ter que sair dessa sua cadeira e vai ter que se movimentar. Toda a minha cadeira, não, você vai ter um teçado e vai roçar. Toda mudança tem um significado e tem uma dificuldade. Né? O cara que inventou o primeiro chip do celular estudou 50 anos para fazer isso. Mas agora está aí. Né? Bem, mas eu diria que com os 30 e poucos programas de televisão, rádio, etc., que eu já fui, as pessoas começaram a entender uma coisa. Que é possível explorar sustentavelmente as nossas riquezas. 2, que é inadmissível que Deus tenha colocado tantas riquezas aqui e fique como está. Quando o interior do Estado tem índice de DH horrorosos, piores do que países pobres da África. Não é possível, a gente entendeu. Não é possível você está só um exemplo aqui para vocês. É inadmissível que o município de IDH mais sofrível do Amazonas, que chama-se Japurá, tenha tanto ouro e não se poder explorar isso de forma sustentável, dentro da lei, dentro de regras, etc., para tirar aquele povo daquela situação. Então, essa é a proposta da matriz. Acho que isso o povo começou a entender. E quando o povo entender realmente todos esses quesitos, aí sim, quem manda no povo, quem manda nos políticos é o povo. Então, o patrão, que é o povo, vai ter que dar o recado para os políticos. A gente tem que privilegiar as pessoas que estão assistindo a gente. A gente ainda está com 295 pessoas ao vivo acompanhando essa nossa conversa que está se estendendo. A jornalista Pedro Paulo Pepe diz, parabéns, professor José Melo. Aqui a gente está tendo audiência do Pará. Ela disse assim, Inês Cardoso, aqui no Pará estão levando água doce para fora do Brasil. Russell, ele fala o seguinte, parabéns, professor Melo, o senhor pode construir com muito no nosso Amazonas. O Christian Lopes, AM, diz, professor, um homem preparado. Então, para a gente já ir finalizando, professor, eu gostaria que o senhor colocasse aqui se o senhor está sentindo o apoio da população, se nos bastidores o senhor está tendo, o senhor está conseguindo se articular depois de passar um tempinho sem ter voltado para o game, mas o senhor já está no game da política novamente. Como é que está essa questão dos apoiadores, né? Está tendo algum tipo de situação dos bastidores que vem atrapalhando a sua pré-candidatura ou não? Até agora está tranquilo? Como é que o senhor está sentindo esse movimento? Porque a gente se encontrou bem antes, né? Agora a gente está num cenário que se antecipou muito da articulação e das tomadas de decisão na política da eleição de 2022. Como é que o senhor está agora, nesse momento, percebendo a sua pré-campanha e a expectativa que o senhor tem para esse pleito? Bem, em primeiro lugar, eu quis dizer que, em relação ao povo, eu me sinto muito confortável. O povo do Amazonas é um povo generoso, que, quando entende as circunstâncias que envolvem a tua vida, está sempre do teu lado. Né? Então, teve momentos em que, na história da minha vida, tiveram circunstâncias que precisavam ser esclarecidas. Eu esclareci, né? Da forma que tinha que ser esclarecida. Isso fez com que o povo entendesse e aí, digamos assim, passaram a me tratar da forma que tratavam antes. Então,
todo canto que eu vou, eu não encontrei, graças a Deus, ninguém que dissesse assim, tal, né? Então, oi, professor, tudo bem? Olha, pode comer, enfim. Então, nesse aspecto, eu acho que Deus me abençoou, né? E o povo do Amazonas, generoso que é. No aspecto político, a minha volta ao processo político, ela causou duas coisas. De um lado, um certo temor na classe política, no mesmo nível que eu vou disputar, que é a Assembleia Legislativa, né? Porque de repente, o Melo chegou, mas eu quero uma vaga só, são 24, né? Então não precisa ninguém ter medo, vamos disputar, eu só quero uma, para fazer o bem pelo povo do Amazonas. Eu tive que administrar isso, porque isto aí refletiu no governador, refletiu em todo canto, refletiu em todos os candidatos, porque, assim, você tem um grupo que lhe cerca, você é governador do Estado, você tem teu grupo de apoio na Assembleia Legislativa, de repente aparece um cara que pode causar algum problema, vai causar para ti. Então, eu tenho que administrar tudo isso. 75 anos, com essa vivência que eu tenho que administrar. Então, na classe política, eu tenho bons amigos, queridos amigos, e tenho também as pessoas com certa reticência, porque eu sou uma ameaça, vamos supor, sem querer ser jactante, né? Com toda a humildade. Eu sou uma ameaça, ex-governador, deputado federal mais votado, deputado 2 vezes, deputado estadual, etc, 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 etc. Então, um cara desse volta, ele é um perigo. Né? Ele quer o quê? Ele quer o que eu quero também? Bom, não vou. Então, isso aconteceu. Mas a gente está administrando, vai tudo bem. Eu torço para que todos sejam eleitos, que a gente tenhamos 24 deputados conscientes de que a matriz é importante. É lá que as leis vão ser aprovadas. Precisamos dos votos deles, do conhecimento deles, da experiência deles. Então, eu peço a Deus todo dia que ilumine para que saiam de lá 24 deputados dessa forma, com esse conhecimento. Vou ficar muito feliz de ter 23 colegas, se Deus me permitir, mais um, eu 24, né, deputados, que a gente possa construir isso aí. Bem, o outro aspecto, que é o aspecto partidário, essas coisas todas, nós já falamos, eu estou construindo isso aí. Então, eu diria o seguinte, que eu sou uma pessoa abençoada, porque cheguei até aqui onde cheguei, quer dizer, saí do fundo do poço, cheguei até aqui onde cheguei, com as bênçãos de Deus, do povo, das pessoas como você e outros, que me deram chance de, publicamente, falar. Né? Porque, se eu tivesse que dizer tudo isso que eu estou dizendo para todos os amazonenses espalhados em 1,5 milhão de quilômetros quadrados, em 50 anos eu não conseguiria fazer isso. Né? Nós estamos aí com 300 pessoas que têm suas mídias também, que estão falando com outros, etc. Então, vamos supor que quando terminar aqui, tem 1.000 pessoas que vão ter conhecimento do que nós estamos falando aqui. Isso é uma bênção de Deus, com toda certeza. A gente vai finalizando aqui com um joguinho de palavras para a gente mostrar para os nossos seguidores, para os eleitores aqui do estado do Amazonas, um pouco dessa pré-campanha, um pouco desses bastidores, porque ainda muita água vai rolar. Mas para as pessoas conhecerem um pouco, né, de quem é o ex-governador, de quem é, né, o professor José Melo e de quem é o cidadão, eu gostaria que o senhor respondesse de 3 maneiras. Para o ex-governador do estado do Amazonas, o que é política? Política é o pior exercício que eu já fiz na minha vida. Primeiro, você é uma pessoa só, que precisa de 873 mil votos, então você tem que pegar 873 mil pessoas, que é mundo diferente, e convencer que você é o bom. Então, imagina esse exercício, né? Exercício diferente. 2, a política tem seu lado bom e seu lado ruim. Né? Eu aprendi as coisas boas dos bons políticos e excluí as coisas mais que os políticos tinham para a minha vida. Né? Isso teve bons resultados e não teve tão bons resultados ainda. Se eu tivesse aprendido as coisas ruins dos políticos, eu não teria sido cassado, com toda certeza. Né? Teria tido os instrumentos capazes de não permitir a minha cassação. Então, é assim, é mar e terra. Né? E, como professor, o que é política? Bem, primeiro eu quero dizer o seguinte, que em toda essa história da minha vida, que começou como professor até governador, o que mais me gratificou foi, 1, ser professor, 2, ser secretário de educação. Foi a coisa que mais me gratificou na vida. Então, se eu tivesse de escolher e voltar de novo, entre ser governador do Estado e secretário de Educação do Estado, eu seria secretário de Educação do Estado. Então, vê a importância que eu dou para a educação. Como professor, eu aconselho jovens a ir para a luta. Como é que a gente vai mudar aquilo que a gente acha que está errado? Se eu não tenho a coragem de entrar, faça como comum. Entre, vá lá. Quem tem talento, quem tem pendores para a política,
Vá lá, estude, vai e dispute. Mostre para o povo o seu valor, o seu talento. Se fosse proposta, as propostas não estão só nas cabeças de cabelos brancos, não. Estão dos jovens também. Então, como professor, eu digo, vamos à luta. O futuro é deles. Se eles não começarem hoje, nós velhos vamos ficar caducando, querendo ser tudo de novo, não é? E agora, para a gente finalizando, como cidadão, o que é política? Agora você me abraçou sem me beijar. Eu diria que é uma coisa muito boa se preceitos éticos forem seguidos. E é uma coisa muito ruim se assim não for. Porque se assim não for, a política serve para tirar o dinheiro do povo e os resultados não chegam lá na saúde, na educação, na segurança, etc. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. E para a gente finalizando, eu quero deixar um forte abraço aqui para toda, mas toda a nossa equipe do Convergente, né? Para a nossa chefe de redação, Lana Honorato, para todas as jornalistas, para a Letícia, apresentadora do programa Convergente e Portal Manaus, para o Fabrício, para o Marcos, que estão aí com a gente, que está dando apoio técnico, né, para sair esse vídeo para você. Então, ó, um forte abraço. Tem muito mais no debate político. Acompanhe a gente, porque eu quero dizer que esse cenário ele está muito diferente. Muita coisa diferente está acontecendo. E a gente vai deixar a câmera agora para você, professor. Para o senhor deixar a mensagem para quem está ali assistindo. Está até agora conosco aqui. E aí o senhor fala o que o senhor quiser. Obrigado. Eu queria reprisar o que eu falei. Você que está nos ouvindo, nos vendo, deixa eu uma coisa para vocês. Na democracia, quem decide o futuro é você. Você, com seu voto, com a sua decisão, quando você estiver lá na urna, só está você e Deus. Mas ali, naquele momento, quando você apertar aquele dedinho lá, que aquela musiquinha ficar, tem, você ou estará construindo 4 anos de futuro para o seu filho, para a sua família, para o seu estado, para o seu país, ou você estará contribuindo para 4 anos de extremada escuridão. O que eu peço é que Deus possa abençoar todos os eleitores do Brasil, para que nesse pleito possam escrever não só 4 anos de escuridão, mas 4 anos de muita luz para o nosso país, para o nosso estado. Vamos lá.